Fala, Fabiano, espiritando com você. Fala, Tati, meu amor. Então vamos lá começar o nosso projeto. Vamos começar o nosso nosso primeiro projeto. podcast, Espiritando. Ok. O que tu tem em mente pra gente conversar hoje? Pois então, um assunto que a gente vem falando há dias, que é a questão da obsessão, né? Se realmente é obsessão ou é auto-obsessão, porque eu acredito que muitas pessoas ainda têm bastante dúvidas em relação a isso, né? Claro. E então eu queria bater um papo aí para ver se a gente consegue trazer um pouco mais de clareza para o povo, né? Beleza. Me diz uma coisa, qual é a diferença entre obsessão e auto-obsessão? A obsessão, ela vem de fora, né? A própria palavra diz auto-obsessão, e eu estou me obsediando. Por que auto-obsediando? Muitas pessoas têm, assim, vou dizer que um conhecimento bem básico, né, sobre a espiritualidade, até porque às vezes tem medo, né, Claro. de aprofundar e entender, e daqui a pouco acabar atraindo alguma energia, e é justamente por isso que vem essa ideia da gente conversar, bater esse papo assim de forma bem clara, para que as pessoas desmistifiquem isso, né, e que entendam que isso faz parte do todo da vida e que não tem por que a gente ter medo, né, e receio da gente atrair. Apesar que quando a gente gera o medo, já atrai, né? Já atrai a própria energia, e aí entra na questão, é obsessão ou auto-obsessão? Pois né? é porque na verdade assim, ó, a auto-obsessão pra mim é uma novidade, né? No meio espírita, kardecista, se fala em obsessão. Na Umbanda também se fala em obsessão, né? Então eu vi pela primeira vez esse termo, se bem que os espíritas falam também um pouco de auto-obsessão, mas eles não aprofundam, né? O livro dos espíritos lá do Allan Kardec tem um momento de auto-obsessão, mas não é aprofundado. Eu comecei a entender um pouco da auto-obsessão contigo, com o teu trabalho como terapeuta. Então, se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre esse processo da auto-obsessão, e se é importante para a pessoa que está passando por isso discernir se ela está passando por uma obsessão ou por uma auto-obsessão, né? Um pouco do teu trabalho como terapeuta e a tua perspectiva. Não, isso eu acho isso uma das questões básicas para a gente até entender e ficar mais tranquilo, né? Em relação ao mundo espiritual. Porque eu também, na minha busca e no meu caminho de conhecimento, também tinha muito essa crença de que era obsessão, né? Questões mentais, emocionais, processos que a gente vai passando ao longo da vida, né? E quando eu comecei a trabalhar com a apômetra, né? Eu percebi que ocorre muito mais auto-obsessão do que propriamente obsessão. O que é a auto-obsessão, então, né? São processos onde a gente, vou dizer assim, auto-sabota, né? Praticamente a mesma coisa, assim, ao longo das nossas existências a gente vai evoluindo, certo? Certo. Né? Então, cada vida a gente tem uma personalidade, né? E a gente evolui ou involui, depende do processo de cada um, né? Isso não é genérico, mas eu vou falar numa forma linear, onde a gente entende que a pessoa está num processo evolutivo. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, o que acontece? Lá numa etapa da tua vida, tu desencadeia um gatilho, uma situação. E aquilo te provoca uma emoção muito forte, né? Depressão, ira, né? Vários estados emocionais, onde tu acaba abaixando a tua vibração. Tá? Então, o que acontece com a auto-obsessão? Nós temos níveis e subníveis de personalidades, que são esses níveis que ao longo das várias vidas a gente foi trabalhando e evoluindo. Só que aquele nível ainda existe dentro de alguma perspectiva, né? Vamos falar agora. Como se fosse uma dimensão da mente. Exatamente. Perfeito. Isso. Me vem muita questão quântica, que agora está na moda, né? Fica aquele nível, né? Aquele subnível no nosso consciente, né? Que de alguma forma, com esse gatilho que eu falei antes, desperta esse nível de personalidade,
Tá. E aí a gente passa a agir de uma forma que muitas vezes não se reconhece, né? Ah, mas eu não pensava assim, agora estou agindo assado, né? O que aconteceu comigo? Às vezes vou falar num processo meu, assim, para talvez trazer um exemplo mais concreto. Eu casei muito jovem, né? Então, quando eu resolvi me separar, eu tinha uma percepção de vida totalmente diferente do que eu tinha. Eu passei a ter uma percepção de vida muito diferente do que eu tinha até aquele momento. Né? Isso foi um gatilho. Né? Aquele estágio emocional, daquela separação, daquele castelo que desmoronou, me trouxe um nível de personalidade meu. Tava lá escondidinho. Que tava lá. No nível inconsciente. No nível consciente. E é um nível de personalidade tua herdada de uma vida antiga. De uma vida, de uma ou de várias vidas, né? Depende muito de cada experiência. Tá. O que aconteceu? Isso desencadeou em mim um estágio emocional onde eu passei a desacreditar no relacionamento. Então eu me auto-sabotava. Isso é uma auto-obsessão. Eu acabava não acreditando, afastando as pessoas, me isolando. Mas não era a tua experiência negativa nessa vida Isso que foi te um gatilho. Um gatilho. Isso foi um gatilho. Tá. E desencadeou um nível meu, porque na verdade depois, com o processo de busca espiritual, a questão de me perceber, de me reconhecer, né? Porque, claro, eu tinha a experiência dessa vida, obviamente, que isso também influenciou bastante, né? Claro. Mas isso saiu sob controle, é isso que eu quero dizer. Eu fiquei um bom tempo nesse estágio emocional, até que eu consegui me dar conta que eu precisava dessa cura, né? Que era uma cura muito mais profunda do que essa vida. Né? Então, passei a ter uma busca para fazer essa descoberta e entendi que era uma auto-obsessão. Era um nível de personalidade meu que estava, né, dizendo, é isso aí mesmo. Tu acessou ele. Isso, é isso aí mesmo. O relacionamento não é bom, né? As pessoas traem, as pessoas não são honestas. Esse tipo de pensamento, né? O que acontece muitas vezes é que as pessoas acham que alguém pagou um trabalho, aí eu estou sendo obsediada. O que pode acontecer, né? Cada caso é um caso. Mas pode acontecer também disso ter gerado uma energia de eu baixar minha vibração, né? Tu buscou experiência lá atrás. Eu busquei experiência lá atrás e eu acabei me auto-obsidiando, esse no meu nível de personalidade. Perfeito, muito bom. Então, para tentar ilustrar para as pessoas que não têm, que precisam de visualizar a coisa, é como se nós estivéssemos aqui em volta da gente, no mundo das ideias, os bonequinhos, os nossos outros personagens de vidas passadas. E eles ficam soprando coisas na nossa mente, dependendo de como tu te relaciona com as tuas emoções, tu vai ouvir um ou outro. Exato. Mas nenhum desses carinhas, desses personagens é alguém externo. Muitas vezes somos nós mesmos. Os nossos níveis de consciência. Interessante. E aí no centro espírita, ou né, nas religiões que trabalham com a espiritualidade de forma geral, passa por um obsessor externo. Depende do médium, né? Eu enquanto apômetra, quando eu trabalhei no centro de apometria, era muito comum, né? Isso já desde o começo foi algo que para mim foi um grande ganho, né? Porque eu também não tinha essa percepção, né? Claro. Eu achava que tudo era externo, era um espírito, ou era inveja, ou era a pessoa querendo atrapalhar minha vida. Só que muitas vezes nós somos permissíveis, né? Mudando um pouquinho de rumo, né? A questão de que as pessoas sempre querem colocar a culpa fora, né? Em outra coisa. Sim. E a minha responsabilidade por isso, né? O quanto eu permiti que isso acontecesse, né? Isso eu vim construindo na minha consciência espiritual de que muitas vezes somos nós que permitimos isso. Claro. Né? Além pode ser auto-obsessão, pode ser obsessão, pode ser há um ganho pensamento com isso, negativo, às vezes, né? Isso é porque a gente entra naquela coisa de que, como eu sou coitado, né? Mas isso não é uma coisa que eu quero ser coitado, né? É um pouco do consciente coletivo que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? A gente aprende com os pais, a gente aprende na sociedade, com as pessoas que a gente convive, né? Então tu tá me dizendo que existem mais ou menos os 3 fatores ali de perturbação emocional das pessoas, numa perspectiva espiritual.
a obsessão externa, a auto-obsessão, que é uma busca de níveis emocionais e mentais que ainda estão lá no subconsciente de vidas passadas. E... Tá, eu entendi o que tu tá querendo trazer. Isso. A questão que eu trouxe do consciente coletivo, Isso, exatamente. Tá, a questão toda aqui, né, falando de forma quântica, estamos todos ligados e que não há espaço, nem tempo e nem distância entre nada, né? Sim. Porque às vezes a gente vê vários exemplos, né? Eu não vou lembrar agora como é que é bem a experiência, onde que se fez e quem fez, mas a experiência é de que foram feitos em determinada ilha de macacos, o macaco comia a batata. Né? Pegava a batata, comia e tal. Um dos macacos foi lá no mar, passou a batata no mar e comeu a batata salgada. Os outros daquela ilha viram ele fazendo, como qualquer macaco foi lá e repetiu, né? Só que o pesquisador observou que em outra ilha, em outro local, bem distante dali, os macacos passaram a ter o mesmo comportamento. Eu não sei te dizer, eu sei que eu ouvi essa história, eu achei bem interessante e gravei na mente. Né? E a gente acaba fazendo isso, tanto é das religiões que a gente fala, né? Mas olha só o budismo, tem isso lá no hinduísmo, né? Que tu mesmo me traz várias vezes. E será que não é a mesma consciência que trouxe aquela base de conhecimento que só se moldou pela cultura daquele povo? Na perspectiva, como tu citou o budismo, na perspectiva budista há uma mente primordial que carrega em si todo o conhecimento e que depende da sensibilidade de cada pessoa, ele acessa essa mente primordial, né? Essa matriz, né? Por isso tem o filme Matrix por causa disso, né? Ele acessa essa mente primordial e depois ele joga o ego nesse acesso e traduz numa nova tradição espiritual. Mas todas as tradições, elas convergem na mesma mente primordial, no mesmo conhecimento universal, que é o inconsciente coletivo, né? Isso é interessante. Isso é bem interessante. Tá, mas voltando ainda à questão da auto-obsessão. Há alguma forma da pessoa leiga que gosta assim, de frequentar o centro espírita, o centro, uma terreira, tomar um passezinho, há alguma forma dela identificar se ela está se auto-obsediando, existe essa palavra? Não sei. Obsediando, isso. Se ela está sofrendo uma auto-obsessão ou se ela está sofrendo obsessão externa, ela consegue diferenciar isso? Se ela é leiga, não. Não consegue. Só com terapia. Ela vai num atendimento mediúnico, né? Em qualquer local que possa apresentar isso, centro apômetro, uma casa espírita, né? Eu já passei por algumas instituições espíritas, nunca tive essa percepção de auto-obsessão, até porque eles não falam muito, a gente vai lá tomar passe, né? E aí acontece a manifestação lá e não se venha me foge a palavra, mas aquele pós-atendimento, né? Sim. De fazer a pessoa entender, né? Até a casa que eu frequentava antes eu achava muito, muito bacana a forma como eles conduziam, que a pessoa precisava ir lá, frequentar 6 palestras, e nessas 6 palestras era conversado sobre vários assuntos, né? Sobre reforma íntima, enfim, e já conduzindo a pessoa para o atendimento presencial espiritual de apometria. Só que nesta casa em específico, eu achava que faltava o pós também atendimento, né? Porque as pessoas saíam de lá melhores, né? Mas confusas, né? Porque não se falava o que tinha acontecido. Claro que muitas vezes no detalhe não é interessante falar, porque talvez a pessoa não esteja preparada, né? Mas eu acho que é importante falar até para se fazer a pessoa perceber, né, que ela também tem responsabilidade pelo processo dela. Que ela construiu aquilo. Que ela construiu aquilo, ou ela atraiu uma obsessão externa, ou ela está se auto-obsediando pelos pensamentos doentes e repetitivos, né? E de que forma ela pode melhorar.
Tá. Né? Então é uma busca constante, não é só eu vou lá tomar um passe e deu agora resolveu a minha vida, não. Até porque o passe te alivia as tuas emoções pesadas ali na hora, mas depois tu vai continuar. Exatamente, é um aquele eterno, padrão, né? Exatamente, é um eterno orar e vigiar, é o que eu sempre digo. Tá, e tu falou que uma das possibilidades, não é a única, mas uma das possibilidades de curar essa auto-obsessão seria a apometria. O que é a apometria, assim, rapidamente? O que é? Que processo é esse aí? Que experiência é essa aí? A apometria, na verdade, foi uma técnica que foi desenvolvida pelo Dr. Lacerda, né, um médico de Porto Alegre. E ele frequentava o centro espírita convencional na época, só que não vou lembrar muito no detalhe, mas faltava algo. A mulher dele era médium bem ostensiva, então a partir dali ele começou a estudar sobre a espiritualidade. Ele era totalmente não adepto ao espiritismo. E aí ele desenvolveu técnicas de apometria, que ele chama de apometria, onde faz o desdobramento de corpos. Tá? Então, nesse desdobramento de corpos, junto com a espiritualidade, eles fazem o alinhamento desses níveis e subníveis que podem acontecer quando está em desequilíbrio da auto-obsessão. Que está tudo ali, como corpos espirituais. Isso, eu posso falhar um pouco na explicação, porque é um assunto bem vasto, complexo, tá? Mas com a apometria tu consegue equilibrar esses níveis e subníveis, levar para conscientização, junto com o mentor, né? Com a equipe espiritual que ampara aquele grupo de trabalho. Tá. É como se fosse um trabalho mediúnico, feito com os teus níveis. Na verdade ele é bem vasto, tá? Ele trabalha vidas passadas, ele trabalha o físico, emocional, todos os 7 corpos, né? O físico, emocional, mental, búdico, átmico, né? Até são 7 corpos. Então ele faz o equilíbrio desses 7 corpos com os pulsos, aquele pulsar dos dedos. Né? E com técnicas que vão vindo, né, durante o trabalho. Entendi. E além da apometria, então, a terapia alternativa, porque a terapia tradicional não trabalha isso. Não trabalha isso, até porque não é totalmente contra a ética deles, né? Terapia integradas que pode trabalhar essa questão, né? É o próprio Reiki, que vai harmonizar, né? A apometria individual, clínica, que não tem manifestação de nada, mas que o profissional habilitado ele vai fazer o equilíbrio desses níveis e subníveis. E se houver obsessão também externa, com o aparato da equipe, é permitido também o recolhimento e a liberação e o corte energético dessa obsessão. Obsessão essa que não precisa ser só desencarnado, né? Que pode ser encarnado. Sim. Né? Porque uma pessoa que tem um vínculo muito forte pode obsediar um pai, uma mãe, um filho, um relacionamento amoroso, né? Porque, como a gente falou antes, nós estamos todos ligados energeticamente. Então, dependendo de como eu tô, eu recebo isso e interfere na minha vida. Interessante. Na vida, nos meus pensamentos, nas minhas decisões. Interessante. Né? Pois é, a minha experiência com auto-obsessão, que eu já tive, foi bastante interessante, porque quando eu tive o contato através da regressão com esse meu processo de auto-obsessão, parecia, era forte para mim que era um ser externo, com rosto, com corpo, com roupa, né? E na verdade era só um subnível meu. Então eu acho fantástico, né? A regressão também ajuda nesse sentido, né? De tu entender que aqueles pensamentos que tu tem são resquícios de outra vida e que acabam tentando interferir ainda na forma de tu pensar, de tu querer resolver a tua vida agora, no teu processo evolutivo atual, né? Mas tu sabe o que eu me lembro desse atendimento que tu me fez aí? Que tu pegou esse meu subnível e tu levou ele, olha que louco, olha que interessante, bem interessante, e tu pediu que ele fosse atendido. E eu me lembro dele sendo retirado numa maca e levado para algum lugar, né? Então isso é fantástico, porque vai muito além, né,
quando a gente pensa em espiritualidade, né, através do Chico Xavier, do nosso lar e tal, a gente acha, não, é um lugarzinho lá, num plano, uma outra dimensão, onde os espíritos, os obsessores vão para lá. Mas não, eu tô aqui, mas há um nível meu que foi levado para lá para ser tratado. Então é tudo muito mais complexo. Não é simples, não é simplista, não é. Isso eu acho fascinante. Isso eu acho fascinante. É que na verdade não é. Não, eu vou dizer que é simples, mas é que a gente não tem o conhecimento disso. Então parece que é algo muito, muito real, né? É só tu vivenciando, presenciando que tu percebe que tem algo ali que não tá normal e que depois que tu passou pelo teu processo lá da regressão, tu se sentiu melhor e tu viu que realmente era. E eu consegui reconhecer daí. Exato. E ele me aparecia e ele me influenciava como um agente externo. Né? Sim, porque na verdade eu atual, olha para aquilo e não te reconhece naquilo, né? Exatamente. Mas que legal, Tati, que interessante. Que interessante essa questão de auto-obsessão. Tu teria mais alguma coisa para colocar sobre isso? Não, eu acho que por enquanto é isso, né? A gente vai compartilhar esse bate-papo. Se tiver alguma dúvida ou até alguma correção do que a gente falou, a gente está aberto, né? Para rever conceitos e debater o assunto, né? De forma aberta, até porque nós estamos aqui em constante aprendizado. Perfeito. Querendo com isso dar um apoio e fazer as pessoas ficarem um pouco mais integradas com esse mundão, né? Que parece ser invisível e inacessível, mas que tá aí. Que tá aí. Então tá, meu bem, muito obrigado. Eu que agradeço, espero que tenha ajudado. Estamos aí, se precisarem. Okay. Grande beijo, espiritando com Tatiana e Fabiano.